Olá pessoal, antes de iniciarmos nossas aulas de contabilidade avançada, vamos primeiramente fazer o exercício da última aula de contabilidade geral para já irmos nos habituando ao método que utilizaremos daqui por diante, ok? Então vamos resolver o exercício. Bom, o primeiro fato contábil aqui é a abertura da empresa, com capital social de 300 mil, sendo 250 em dinheiro, 250 mil em dinheiro e o restante a integralizar futuramente, ok? Então eu já preparei aqui um esqueleto com os enunciados, vamos nos preocupar apenas com os valores, ok? Então o capital social da empresa aqui no PL, ele é 300 mil. E eu vou integralizar 50 mil depois, não é? Eu vou integralizar futuramente. E os 250 mil que eu estou integralizando, eu vou entregar ao caixa da empresa, ok? Então, com isso, já matamos o primeiro fato contábil, ok? O segundo, aquisição de um imóvel no valor de 100 mil, sendo 10% em dinheiro e o restante financiado, ok? Um imóvel de 100 mil, débito de 100 mil em imóvel, crédito de 10 mil em caixa, então eu vou reduzir o caixa em 10 mil. E o restante do crédito é lá em financiamento de imóvel, ok? Então com isso eu tenho um débito de 100 mil, dois créditos, um de 10 mil em caixa e um de 90 mil em financiamento de imóvel, ok? Muito bem, tranquilo, né? Só a parte mais fácil, estamos iniciando apenas os lançamentos, ok? Pagamento de uma parcela do financiamento no valor de 5.500, com juros passivos de 500, ok? Pagamento de uma parcela do financiamento de 5 mil. Então, o que acontece? Se eu paguei o financiamento, paguei 5 mil, eu dei um débito numa conta credora. Então, né, ela vai ficar 5 mil menor, não é? Eu devo 5 mil a menos. E eu vou ter que tirar esse dinheiro do caixa. Só que eu vou ter que tirar 5.500, não é? Porque tem mais os juros passivos, né? Então, as despesas de juros. Então, a minha conta desce de 240 para 234.500. E eu registro também a despesa, né? Um débito de 500. Então, eu dei um débito de 5 mil em financiamento, mais um débito de 500 em despesa, 5.500. E um crédito total de 5.500 em caixa, ok? Muito bem. A abertura de conta bancária com depósito inicial de 120 mil. Então, eu estou apenas transferindo da caixa para banco. Eu vou dar um débito, então, em banco de 120 mil e vou tirar essa quantia, ou seja, dar um crédito na conta caixa de 120 mil, ficando lá, então, com 114 mil, ok? Débito e crédito, partida dobrada, sempre, ok? Considerando os valores, né? Os valores sempre têm que ser iguais, débitos e créditos. Tarifas bancárias de 200. Ok, então eu tenho uma despesa, né, uma tarifa bancária de 200. Esses 200, eles, né, se eu dei um débito lá, eu preciso de um crédito. Esse crédito vai aonde? Em banco. Eu estou reduzindo uma conta devedora de 120 mil para 119.800, ok? Uma despesa lá, um débito, um crédito. Então, matamos aqui essa primeira parte. Vamos ao item 6, apropriação da folha de pagamento, salários a pagar no próximo mês de 5 mil, ok? Então, eu tenho uma despesa de salários de 5 mil, é um débito. Eu vou dar um crédito em provisão para salários, né? Ou salários a pagar, depende do enunciado aí, ok? Débito e crédito, né? Compensando um, compensando o outro, partida dobrada realizada. Aquisição de mercadorias a prazo, 40 mil, com ICMS de 20. Olha, então, se eu vou adquirir 40 mil, ICMS de 20, quanto que é o ICMS de 40 mil? 20%, 8 mil, né? 20% de
40. O restante vai para a conta de mercadoria, ok? Então, eu tenho 40 mil aqui de mercadorias mais impostos, não é? Então, eu tenho débitos aqui, débitos e impostos a recuperar, porque eu estou comprando material, não é? E lá em fornecedores, eu vou ficar devendo os 40 mil, ok? Eu tenho que pagar para ele os 40 mil. Perfeito. Então, eu fico com o débito e o crédito registrado. Não é? Eu vou pagar os 40 mil e vou colocar esse débito, né, no crédito de 40 mil, vou colocar esse débito dividido entre mercadorias e impostos, ok? Muito bem. Pagamento no item 8 aqui, ó, pagamento de duplicata no valor de 2.000, com desconto obtido de 200, né? Pagamento de duplicata. Se eu paguei a duplicata, eu paguei fornecedores. Quanto que eu paguei? 2.038. E quanto que eu paguei, na verdade? Apenas 1.800, não é? Porque eu consegui 200 de receitas, né? Com os descontos. Então, eu registro 200 de desconto que eu obtive lá e 1.800 eu vou tirar do caixa aqui, ó, ficando com 118 mil, ok? Então, eu dei um débito em fornecedores de 2.000 e dou um crédito em banco de 1.800 mais um crédito de receita de descontos de 200, perfeito? Equilibrando assim as partidas dobradas, perfeito? Sem problemas. Venda de mercadorias a prazo por 80 mil, ICMS também de 20 e custo de mercadoria de 25 mil. Então, temos vários lançamentos lá. Vamos lá. Primeiro, 80 mil de receita, né? Receita é receita bruta de vendas. Aqui nesse caso, 80 mil, nós estamos falando de um crédito. Então, eu vou dar um débito lá em duplicatas a receber, não é? Eu tenho 80 mil a receber, a venda que eu fiz. ICMS será 16 mil, 20%, conforme, né, falando. ICMS é débito, não é? Aqui. Se ele é débito, eu tenho que dar um crédito. Crédito aonde? ICMS a pagar, não é? Então, eu vou ficar com 16 mil lá. E o custo de mercadoria vendidas também é um débito, são 25 mil, conforme o enunciado lá do exercício. Custo de mercadoria vendida, se é um débito aqui, eu tenho que dar um crédito. O crédito é aonde? Em mercadorias, ok? Então, abatendo 32, eu vou ficar com 7 mil, perfeito? Dessa forma, eu equilibro todos os lançamentos que eu fiz, né, débitos e créditos, ok? Tranquilo, né? Não tem terror, é só ir seguindo passo a passo. Recebimento de duplicatas em cartório, R$1.000. Então, vamos dizer que uma parte dessas duplicatas que eu tinha para receber, eu recebi. Se eu recebi, né, R$1.000, eu vou ficar com 79 a receber e esse dinheiro, né, ele vai para o meu banco. Né? É um débito lá em banco, um crédito em duplicatas. Reduzo crédito em conta devedora, reduz a conta, não é? E débito em conta devedora aumenta o valor da conta, perfeito? Sempre pensando no sentido contrário, não é? Tudo que a empresa tem é de alguém, ok? Então, por isso, essa inversão de débito e crédito, conforme já falamos bastante aí nas aulas anteriores, perfeito? Muito bom, vamos então ao próximo lançamento, não é? Esse foi tranquilo. Recebimento de duplicata através de cobrança bancária de 2.000. Ok, então recebemos mais 2.000. Isso quer dizer que eu vou reduzir aqui ainda mais 2.000 e vou aumentar a minha conta banco, né? Para 121. Eu estou tratando tudo na conta banco, porque como é duplicata, né? Sendo em cartório ou sendo, eu estou levando tudo para a conta banco. Perfeito? Então, é o mesmo coisa, mesmo lançamento, né? Não importa como eu recebi a duplicata, o lançamento é igual, não é? Eu estou recebendo e pagando, não é? Então, finalizamos também aqui até o item 11. Vamos ao item 12. Desconto de duplicata no total de 50 mil, com encargos financeiros de 5 mil. Observação. O desconto de duplicatas ocorre quando a empresa vende os direitos a receber para uma instituição financeira, antes das datas de vencimentos e por um valor menor que o de face, não é isso?
Então, na verdade, quando a gente antecipa duplicata, o que nós estamos fazendo, não é? Nós estamos lá antecipando, ou seja, fica como um dever, uma obrigação, não é? Olha lá, eu tenho que, se eu vou receber antecipadamente, eu vou ficar devendo isso ao banco, não é? De alguma forma. Só que o banco, ele me cobra alguma coisa, não é? Então, se eu dei um crédito lá em duplicatas de 50 e vou receber 45, não é? Então eu estarei levando aqui para 166, não é isso? 166, esse dinheiro foi para mim, foi para o banco. E eu tenho encargos de 5.000, né, que são despesas. Então eu tive um débito de 45 lá, mais um débito de 5, totalizando 50, e um crédito em duplicatas antecipadas. Perfeito? Muito bem. Finalizamos o 12 e vamos ao 13. Baixa de duplicata descontada por motivo de recebimento, no valor de 3.000. O banco recebeu do cliente e enviou um aviso de recebimento para a empresa registrar a baixa, ok? Então, essa duplicata que nós vendemos ao banco, que nós trocamos com o banco recebeu 40, recebeu uma parte e nos informou, apenas para a gente diminuir também daquilo que está registrado na nossa contabilidade. Então, nós registramos apenas isso, dando um débito na conta credora, duplicatas recebidas, que acabamos de fazer, e um crédito na conta devedora, duplicatas a receber, de 3.000, ficando lá, então, com 74, perfeito? Apenas informando, apenas ajustando os valores das duplicatas que controlando aquilo que está no banco que já foi recebido, perfeito? Então, até aqui, tranquilo, nada demais. Continuando, item 14. Baixa de duplicata descontada por motivo de não recebimento no valor de 2.000. O banco não conseguiu receber do cliente e devolveu a duplicata para a empresa, descontando o valor da conta bancária dela. Muito bem. Então, essa, olha que interessante, ela vai reduzir aqui, não é? Ficando com 45, porque ela me devolveu, eu estou dando um débito lá nessa conta, e vou dar um crédito em banco, não é? Porque ela tirou o dinheiro da minha conta. E eu não tenho que fazer mais nenhum movimento, porque essa duplicata está registrada lá dentro dos 74.000, que eu ainda teria para receber, vamos dizer assim, ok? Perfeito. Lançamento tranquilo também. O item 15, envio de duplicata a receber para protesto. Então, na verdade, eu só estou protestando, 2.000, esses 2.000 que o banco me devolveu, estou tirando lá das duplicatas que eu tenho a receber, dando um débito em duplicatas protestadas e um crédito nas duplicatas a receber. São contas similares, apenas para controlar de acordo com a minha com os meus lançamentos, com os meus eventos, os fatos contábeis ocorridos, ok? Contabilização do PIS sobre o faturamento para recolher no mês seguinte, 1%. Muito bem, então o PIS sobre venda de 1%, ele vai ser 800, porque é em cima de 80.000, receita bruta de vendas. Se o PIS é um débito, eu tenho que dar um crédito. O crédito é em PIS a pagar, ok? Eu vou recolher no próximo mês. Então, também está feito o lançamento. O item 17º, apurar o lucro bruto com base nos fatos anteriores. Legal. Então, aqui, nós vamos apurar o lucro bruto. Vou pegar uma calculadora aqui só para fazer rapidinho. Eu vou pegar 80.000, vou abater os 16, vou abater os 25, então 80.000, menos 16.000 de ICMS, menos 25.000 de CMV, menos 800 de PIS. Perfeito? Então, eu fiquei com 38.200. O meu lucro bruto é 38.200, ok? Feito o lançamento, tranquilo, apuramos o lucro bruto.
O próximo, 18º, com base nos dados, apurar o lucro líquido, ok? Antes dos impostos. Impostos aqui é contribuição social e imposto de renda, ok? Então, muito bem, como nós temos lá 38.200, só um detalhe, o ICMS, vocês veem que nós deixamos aqui, né, ele registrado. Ele é uma conta de resultado, não é? Então, aqui, na verdade, ele ficaria aqui no ICMS a pagar 8.000 no passivo. E no ativo, o ICMS ficaria zero, né? Esse ICMS a recuperar. Eu teria que já recuperar. Só estou deixando aqui para a gente acompanhar, né, essa compra de mercadoria, para ficar bem destacado, tá bem? Mas nós sabemos que o ICMS eu só deixo registrado no passivo aquilo que eu vou pagar, não é? Aquilo que eu recupero eu já abato. Nessa conta do lucro bruto, não, ele não mexe. Ele teria que entrar aqui embaixo, nas despesas aqui, para calcular o lucro operacional, ok? Calcular o lucro líquido. Então, ele entraria aqui como uma receita de ICMS a recuperar, tá bem? Eu deixei lá, mas não tem problema, não vai fazer diferença, não é? Porque eu não estou, a conta está ficando igual, né? Não estou mexendo dos dois lados para ficar igual. Então, muito bem. 38.200 era o nosso lucro bruto. Aí eu tive uma despesa de 500, então eu vou abater 500. Tive também uma despesa de 200, não é? Então eu vou abater mais 200. Tive também despesas de 5.000 aqui, de salários, vou abater mais 5.000. Tive também encargos financeiros de 5.000, também vou abater os 5.000. E vou somar os 200 que eu tive de receita, né, de desconto, ok? Então, com isso, nós apuramos aqui o lucro operacional, 27.700, tá bem? Se tivesse o ICMS aqui seria maior, eu estou deixando ele lá apenas para ficar registrado dos dois lados e equilibrar o balanço, ok? Mas eu equilibraria o balanço também se eu deixasse o ICMS a recuperar no ativo zero, ICMS a pagar 8.000, ok? E fizesse a conta aqui somando os 8.000, daria tudo na mesma. Só estamos aqui colocando dessa forma para ficar simples o entendimento, ok? Muito bem. Com base no apurar o lucro, né, fizemos o 18º aqui, apuramos já o lucro líquido. Provisionar no 19º o valor de 7.700 para contribuição social e imposto de renda. Então, nós temos aqui uma provisão de 7.700 para o imposto de renda e a contribuição social. Ok, isso é um débito, eu fico com um crédito registrado lá em provisão, né? 7.700, ok? Para efeito de exercício, estamos caminhando bem, débitos e créditos sem grandes problemas. E aqui, se formos fazer o cálculo, então, 27.700 menos os 7.700, 20.000 seria o nosso lucro líquido, ok? O lucro líquido do exercício, LLE. Muito bom! Com isso, então, nós vamos ao item 20, calcular as participações estatutárias, sendo 10% para administradores e 10% para partes beneficiárias. Conforme nós vimos nas aulas anteriores, as participações estatutárias, elas têm uma ordem, não é? Primeiro debêntures, depois empregados, depois administradores, depois partes beneficiárias e depois os fundos, não é? Muito bem, então, seguindo essa ordem, primeiro são os administradores, né? Porque só aparecem administradores e partes beneficiárias. Administradores, na nossa ordem, estão à frente das partes beneficiárias. Então, 10% para os administradores. Esse lucro líquido, eu levo ele para o PL, ok? Então, o lucro acumulado, ó, eu vou colocar aqui, 20.000. Nós sabemos que, quando é positivo, nós temos que distribuir. Ele não fica no PL, apenas quando é prejuízo acumulado, ele fica no PL. Mas, por enquanto, vamos deixá-lo aqui somente para fazer os cálculos que nós precisamos. Ok, muito bem. Se eu tinha 20.000 e administradores são 10%,
eu vou levar 10 mil para administradores e vou reduzir aqui o meu lucro para 18. Eu já distribuí então 2 mil. São ainda 10% para partes beneficiárias. 10% sobre o que sobrou, ok? Sobre 18 mil. Então, são 1.800. Eu vou abater aqui esses 1.800, ficando com 16.200, ok? Ficamos então com esse lucro acumulado aqui. Só fizemos o item, ainda temos que resolver esse problema dessa conta positiva aqui. O que o exercício pede? Ele pede então no item 21, utilizar o lucro líquido para a reserva legal conforme a lei, reserva para contingências de 20%, segundo o estatuto, e o restante transferir para dividendos a pagar. Ok, reserva legal nós sabemos que são 5%, então reserva legal, 5% dos 16.200, né? Acho que são 810, né? Ponto 05, 810, é isso aí. Então nós temos de reserva legal 810. E as reservas para contingências de 20%, conforme o enunciado. 20% sobre o quê? Sobre o saldo, tá? Não é sobre o total agora, não é? Então, conforme a lei, tá? 16.200, então, menos os 810, sobrou saldo. A outra reserva será feita sobre o saldo, 20% sobre o que sobrou. Opa, peraí, 16.200 menos 810. Ah, não, tá certo. 16.200 vezes 20%, 3.240, ok? 3.240, então, de reserva para contingências, porque é o que está definido na lei e, nesse caso, é o que está definido também no estatuto da empresa. Muito bem, então se eu pegar o saldo que eu tinha lá em lucro acumulado e abater os 810 e abater também os 3.240, eu terei 12.150 ainda de saldo, não é? Teoricamente eu ficaria aqui com 12.150, mas o exercício nos pede para dividendos, né? Levar isso para dividendos a pagar. Então nós vamos ficar lá com 12.150 em dividendos a pagar e vamos zerar o lucro acumulado, perfeito? Com isso nós finalizamos o nosso exercício. O que o exercício pedia era montar o balanço, montar o DRE e o demonstrativo de lucros e prejuízos acumulados, que fizemos de forma intrínseca aqui, né, dentro da conta. O DRE também de forma direta, né, sem fazer razonetes, ou seja, de uma forma bastante simples. Podemos conferir se tudo está certo somando o ativo e o passivo. Vamos ver se bate. O caixa, então, eu fiquei lá com 114.500, ok? Mais 72 mil de duplicatas, mais 2 mil de duplicatas protestadas, mais 164 mil de banco, mais 7 mil de mercadorias, mais o ICMS que nós deixamos aqui, né? Mais os 100 mil de imóveis. Com isso, nossa conta, eu fiz certo, fiz errado, acho que eu somei errado o negócio. 114.500 mais 72 mais 2 mais 164 mais 7 mil mais 8 mil mais 100 mil.
467.500. Então, o total do ativo ficou em 467.500. Vamos ver se bate, seguindo esses critérios que utilizamos aqui para fazer o exercício. Financiamento eu tenho 85, mais 5 de provisão de salários, mais 16 do ICMS, né, que eu não compensei de forma proposital, né, mais 800, mais 7.700 do imposto de renda, mais os 38 que eu ainda devo a fornecedores, mais os 45 de duplicatas que eu devo aos bancos, mais 2.000, mais 1.800 das partes beneficiárias, mais os dividendos que eu tenho que pagar, 12.150. Ok? Isso tudo eu vou somar, né, os 250 de capital que eu tenho integralizado, né, abatendo o a integralizar. Vou somar os 810 de reservas que eu já fiz e vou somar os 3.240, ok? 467.500, ok? Então, fechamos o nosso balanço, finalizamos o nosso exercício. Essa maneira de resolver os problemas são as maneiras que nós utilizaremos para todos os nossos exercícios lá em contabilidade avançada, ok? Valeu, obrigado, até aqui, até mais.